início aqui então. Muito bem, meus amigos, vamos lá então, retomando o nosso estudo do nosso livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Nós vamos para o capítulo número 4, né? Renovação é o título, né? Masa, bom dia. Bom, nós vimos nos nossos dois capítulos o encontro, né, da nossa Evelina, a senhora Serpa, que se encontrava naquela instância de repouso, de refazimento, né, em virtude da deficiência, da debilidade da saúde dela, e ela encontrou com o senhor Ernesto Fantini, que também era ali um frequentador daquele local, que também passava por doença semelhante, né, uma doença cardíaca, e ambos ali se preparando para uma cirurgia de risco na tentativa de restabelecer a saúde. O que nós vimos nesses dois últimos capítulos, né, o 2 e o 3, foi eles conversando sobre as possibilidades, né, da vida além da vida material. Então ele apresentava ali as suas descobertas, né, sendo ele motivado a estudar sobre a vida espiritual por causa dessa preocupação que ele tinha, né, do fim da sua existência física, né, do seu corpo físico, não suportar essa doença. E ela, por sua vez, a Evelina, católica, praticante, tendo ali nas suas convicções os dogmas, né, trazidos por essa religião. Então, aquelas questões sempre presentes, né, se acontecer alguma coisa, o que será, né, no mundo espiritual? Será que ela vai reencontrar com os entes queridos? Será que eles vão se reencontrar com outras pessoas? Inclusive o senhor Ernesto aqui trouxe uma preocupação. Ele esperava não encontrar alguém no mundo espiritual, enquanto ela falava que desejava encontrar aquelas pessoas amadas no mundo espiritual. Então eles debateram sobre esse assunto, cada um ali argumentando, contra-argumentando, né, naquele debate saudável. E teve um momento, né, interessante em que o modo como o senhor Ernesto conversava com ela fez com que Evelina se sentisse um pouco constrangida, em que se estivesse ali tendo talvez ali algum tipo de segunda intenção da parte dele se aproximando dela, e ela se sentiu constrangida por isso, mas ele rapidamente já colocou que o interesse dele era realmente tê-la, né, como uma filha querida do coração, e não com essa intenção de se envolver afetivamente com ela, né? Então, diluído esse momento, continuaram ali nas conversas, e aí então nas despedidas, que é esse trecho final aqui que eu vou ler para vocês, ele colocou, né, quando volta a São Paulo? E ela responde, amanhã de manhã. Tem ocasião marcada para o trabalho operatório? Meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na semana vindoura enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais alguns poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Posso, acaso, saber o nome do seu hospital? Evelina meditou e concluiu. Sr. Fantini, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara. Não será isso o bastante para aproximarmos um do outro? Esperemos o futuro sem aflição. Se escaparmos do atoleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na Terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade em outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio. Então aqui terminou o capítulo número 3, a gente vai então, renovação, já emendando aqui então, nessa história. Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto, o amigo desconhecido, quando o Dr. Caio Serpa, o esposo, a deixou naquele espaçoso apartamento de hospital, na véspera da cirurgia, na qual se via agora ruminando estranhas reflexões.
Era por demais jovem e estava quase que absolutamente convencida quanto à própria recuperação, para demorar-se em quaisquer vaticínios menos felizes. Entretanto, ali, a sós, aguardando a enfermeira, as alegações de Fantine lhe perpassavam o cérebro, escaldando-lhe a imaginação. Então acabou sendo lançada na mente dela a ideia de algo além da vida física, algo além também das crenças que até então ela abraçava. Porque existe uma ideia muito simplista, uma ideia muito superficial sobre a vida no mundo espiritual dentro das religiões tradicionais, não no sentido da grandeza do mundo espiritual, mas no detalhamento. Por exemplo, você morre e vai para o céu. Então a vida no mundo espiritual se resume nesse processo. E quando nós, então, estudando os detalhes da transformação, né, do espírito, passando, né, na transformação no sentido da sua percepção sobre a realidade da vida física com a realidade da vida espiritual, nós vamos então entender sobre todo o processo de libertação do espírito, todo aquele estado de perturbação, a sua adaptação, os seus reencontros, né? O seu desenvolvimento, a adaptação a essa nova realidade, o seu desenvolvimento em busca de novos conhecimentos, novas atividades, o planejamento de uma existência futura, tendo compreensão sobre o processo de reencarnação como parte do mecanismo de desenvolvimento, né, segundo as leis divinas. Então muito mais complexo e muito mais profundo do que simplesmente morrer e ir para o céu. E lá nós falamos exatamente nessa ideia do céu para aquele espírito merecedor. Mas mesmo esse espírito merecedor não passa por um processo tão simples. Pelo contrário, todos esses degraus precisam ser galgados um a um para que o espírito então realmente encontre essa nova realidade. E tudo isso, então, nessa conversa que foi lançada pelo Sr. Fantine, ainda que fosse de uma forma não tão detalhada, já que ele também era um neófito, né, um estudante dessa nova filosofia, que ele não se declarava espírita, mas ele estudava sobre a vida no mundo espiritual. E esses estudos traziam informações que eram informações incompletas, informações fragmentadas, né? Isso porque o estudo do mundo espiritual é um estudo profundo e um estudo feito a longo prazo. E ele começava agora a ter contato com essa ideia do mundo espiritual a partir da necessidade, né, que ele sentia de tentar entender o que existia além da vida física em virtude da doença que ele possuía. Porque se não fosse por ela, ele não seria estimulado. E aí então nós vamos lembrar sempre, né, que ou nós nos aproximamos da doutrina pelo amor ou pela dor. E esse foi um caso em que ele se aproximou pela dor, pelo medo, né, pela angústia, né, pelo desconhecimento dessa realidade. Então nessa pequena conversa que eles tiveram, que André Luiz relata para nós aqui, né, debatendo um pouco sobre o mundo espiritual, cada um com a sua visão, com suas expectativas e tudo. Nesse momento em que ela se encontrava num hospital, às vésperas da cirurgia, vivendo aquele momento, né, de solidão e também de reflexão, começava então agora a vir essas imagens, essas ideias a respeito dessa realidade. Vamos lá. Sim, meditava torturada, arrostaria grande risco. Talvez não regressasse à convivência dos seus. Se morresse, para onde iria? Quando menina, acreditava de boa fé na existência dos lugares premeditados de felicidade ou sofrimento, sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens para lá da morte. Agora, porém, com a ciência explorando as vastidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com que o amadurecido confessor lhe falava das indispensáveis renovações que se impunham à esfera religiosa. Aprendera com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável a confiança em Deus, no divino apostolado de Jesus Cristo
e no mistério inefável dos santos. Contudo, decidira colocar à parte, no rumo da necessária revisão, todas as afirmativas da autoridade humana sobre as coisas e causas da providência divina. Aqui bem interessante essa colocação. Bom dia, Angelina. Bem interessante essa colocação. Bom dia, Andréia, também. Em que ela coloca assim, né? Decidir a colocar à parte, no rumo da necessária revisão, todas as afirmativas da autoridade humana, ou seja, a interpretação que os homens fazem sobre o mundo espiritual a partir de suas perspectivas e suas crenças. Então ela decidiu, bom, se aquilo que é trazido pelos homens, pelas instituições terrenas a respeito do mundo espiritual, acaba sendo colocado agora, né, em dúvida, colocado em xeque, vem então agora outra forma dela começar a compreender as coisas e causas da providência divina, tendo a necessidade de um aprofundamento maior. E apesar da carência de informações que ela tinha, porque foi uma conversa muito rápida, provavelmente ela nunca tinha pensado de uma forma tão profunda sobre o mundo espiritual do que naquele momento em que ela conversava sobre esse tema. Até então ela ficava nas conjecturas, né? Para onde será que eu vou? O que será que vai acontecer? Mesmo tendo dúvidas a respeito dessa realidade, ela não tinha respostas, então as interrogações surgiam. E nessa conversa com o Sr. Ernesto, algumas respostas começaram a aparecer. E isso para ela realmente foi algo fascinante, porque se perguntava, né, o que será que existe do outro lado? Esse pouco que chegou sobre o outro lado já foi suficiente para trazer uma esperança, para trazer ali uma ideia mais confortável, mais segura sobre o mundo espiritual. Né? Obrigado, Angelina. Obrigado, Sandrinha. Beijos. E continua. A ideia da morte assomou-lhe a cabeça com mais força, mas repeliu-a. Queria a saúde, a euforia orgânica. Ansiava restaurar-se, viver. Deteve-se de súbito a esquadrinhar os problemas domésticos. Evidentemente atravessava escabrosa fase nas relações conjugais. No entanto, tinha motivos para contar com um feliz reajuste. Né? Então aqui ela fala para nós, né, sobre as dificuldades que ela enfrentava na relação com o marido, né, que ela comentou que depois que ela teve a necessidade de fazer aquele aborto terapêutico, né, pelo fato da fragilidade da sua saúde e o risco daquela gravidez, no momento daquele aborto, trouxe um grande abalo na sua relação. Então o esposo se distanciou, criou-se então ali uma relação extraconjugal em que ela se via isolada nesse momento, então, e aí tudo isso acontecendo. Então, a relação afetiva abalada e afetada por esse comportamento do marido, a cirurgia de risco e ela se vendo ali sozinha, naquele momento de reflexões, né, às vésperas de um procedimento de alto risco para ela, e aí então tudo isso assomando ali na sua mente nesses instantes. Admitia-se em plena floração dos ideais feminis. Isso porque, né, por volta dos seus 26 anos de idade, né, então era ali uma mulher que começava realmente a aflorar, fazendo ali os planos, né, de uma vida a longo prazo, da constituição de um lar, enfim, né, de dar vazão ali ao desejo de ser mãe novamente, né? Então todas aquelas ideias, aqueles sonhos de uma jovem mulher estavam ali presentes na sua mente, né? Carecia tão só de equilíbrio físico. Recuperando-se, diligenciaria remover a outra. Então, assim que ela se recuperasse fisicamente, ela tomaria o seu papel, né, na vida do marido, removendo essa outra, que acabava então ali interferindo na relação. Porque enquanto ela se encontrava adoecida, ela não se via em condições de lutar, digamos assim, pela reconstrução do seu casamento. Transfiguraria a área afetiva e de tal modo se propunha a formoseá-la que o esposo, de certo,
lhe tornaria o carinho sem que fosse constrangida a usar o azedume ou discussão. Além disso, reconhecia-se útil. Devia querer a vida, disputá-la a todo preço, sentir-se prestante, não apenas para os familiares, mas também para as criaturas menos felizes. Poderia, sem dúvida, diminuir a penúria onde a penúria existisse. Então, todos os planos dela, né? Assim que a saúde se restabelecesse, ela se tornaria uma outra pessoa, se tornaria uma outra mulher. Então, ela voltaria a atenção para sua família, começaria então a se tornar uma pessoa produtiva, procuraria aqui, né, como a gente viu, aqueles desejos de trabalhar em benefício daqueles que são carentes. Então tudo isso passava pela sua mente, né, como resultado. Isso mostrava, na verdade, a vontade que ela tinha de viver. E de viver agora de um modo diferente, a partir do momento em que aquele procedimento tivesse sucesso. A lembrança com respeito aos necessitados sensibilizou-a. Quantos respirariam ali mesmo, perto dela, isolados uns dos outros, pelas fronteiras de alvenaria? Como não pensara nisso antes? Gastara a existência na condição de satélite de 3 pessoas: o marido, a genitora, o padrasto. Por que não reaver as próprias forças, renovar-se, viver? Sim, recusaria todo pensamento acerca dos fenômenos da morte e concentrar-se-ia com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de retomar-se organicamente. Lera muitos psicólogos e conhecera com eles a importância dos impulsos mentais. Aspirava a sarar. Repetiria isso tantas vezes quantas fosse possível, com todos os seus potenciais de força emotiva, escolhendo as palavras carregadas de energia que lhe pudessem definir com mais segurança os estados da alma. Ah, disse, pensando de si para si, nesse sentido, oraria também. Formulada essa ideia, esbarrou de chofre com a imagem de Jesus crucificado a pender de parede próxima e arrancou-se para ela. Contemplou o rosto sublime que o artista modelara, com sentimento profundo e, cruzando as mãos sobre o peito, falou, mais com voz do coração do que com os lábios: Senhor, compadece-te de mim. Nisso, porém, ao fitar aquela cabeça coroada de espinhos e aqueles braços pregados ao lenho do sacrifício, pareceu-lhe que o Cristo estimava surgir na memória das criaturas naquela figura de dor, para lembrar-lhes a fatalidade da morte. Fundo abalo moral convulsionou-lhe os nervos, não mais sabia se era lícito optar entre viver ou morrer, e, escondendo o rosto entre as mãos, ajoelhou-se humilde à frente da escultura delicada, junto da qual pranteou copiosamente. Aqui, bom, nesse momento então, né, da prece, no momento em que ela buscava forças para poder superar aquele momento difícil, ela se via exatamente ali abalada naquela dúvida entre a vida e o sacrifício. E aí, é claro, né, a gente vai lembrar que no início, né, desse momento de reflexão, ela começava então a fazer uma revista da própria vida e traçar planos sobre tudo aquilo que ela poderia fazer de novo, a renovação que ela poderia encontrar nas suas atitudes, no seu modo de pensar, no seu modo de viver. E ao mesmo tempo, pensando ali naquilo que a vida espiritual poderia oferecer. Então, é esse momento em que ela ficava na dúvida entre viver ou seguir aquele caminho, aquele convite espiritual que aquela imagem fazia para ela. Então tudo isso trouxe, sem dúvida, esse grande abalo. Alguém despertou-a de manso. Chorando por quê, senhora? Diligente enfermeira vinha requisitá-la ao serviço pré-operatório. Evelina ergueu-se, enxugou as lágrimas, sorriu. Desculpe-me. Sou eu que a incomodo, senhora Serpa,
rogou a jovem. Perdoe-me se lhe perturba as orações. No entanto, urge a prestar-se. Além disso, o esposo aguarda ocasião para entrar. A doente obedeceu, ausentando-se do quarto por algum tempo e retornando logo depois. O marido esperava, folheando os jornais do dia. Então, bisbilhotou ele, fingindo-se bem-humorado. Agora o salão de beleza, amanhã o retorno à saúde. A voz do Dr. Serpa evidenciava a energia e brandura simultâneas. Advogado jovem, mas experimentado nas relações públicas, exibia maneiras estudadas, conquanto simpáticas. Autêntico representante do top social, não se lhe notava o menor desalinho. Justo, porém, dizer que o moço, causídico, se trancava no imo do ser, esforçando-se por manter oculta a feição enigmática da própria alma. Não estava ali na estampa física, tal qual se mostrava por dentro. Não era tão somente um homem natural. Simplesmente um homem natural, cujo caráter o verniz acadêmico não conseguia extinguir de todo. Os resíduos da animalidade, compreensíveis em todas as criaturas da Terra, ainda puramente naturais e humanas. Além disso, aos nossos olhos espirituais, patenteava sombrias inquietações. Então a descrição de André Luiz aqui para nós mostrava, né, um jovem advogado muito bem apurado, com boa aparência, com modos, né, dentro daquilo que se encaixa no padrão da nossa sociedade. Mas o que ele lembra aqui é que era um homem absolutamente natural, como qualquer criatura natural e humana. Portanto, trazendo ali, né, os seus instintos, suas ideias, né? Então, como ele coloca para nós, algo compreensível para todas as criaturas da Terra. Então, de tudo aquilo que nós observamos, né, dentro do que é chamado, né, do verniz social, do verniz acadêmico, né, como o próprio nome diz, essa é uma expressão bastante interessante, é aquele verniz, é aquela tinta superficial, aquele produto superficial que dá aquele brilho, que dá aquela boa aparência, mas por dentro a madeira continua sendo madeira, que pode ter ali as suas imperfeições, que pode ter ali, né, as suas pragas que vão corroendo por dentro, mas por fora aquele verniz que dá simplesmente aquela beleza. Depois das primeiras palavras, quentes de ternura, abeirou-se da esposa e osculou-lhe os cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria e conversavam em suave transbordamento afetivo. Isso porque para ela era muito importante, exatamente porque ela sabia, né, da relação que ele tinha e do distanciamento que ele acabou adotando junto a ela por causa, né, das situações que eles viveram na relação. Mas naquele momento especial ela recebia todo esse afeto e dá então para ela essa demonstração, né, de alegria. Evelina reafirmou com os lábios a certeza da recuperação próxima, enquanto ele dava notícias. Os sogros, em seu sítio no sul, esperavam boas novas da operação e lhes viriam ao encontro oportunamente. Com certeza não chegariam de imediato, evitando alarme. Queriam dar à filha querida a convicção de que se achavam tranquilos quanto ao tratamento em curso. E Caio desdobrava outros informes. Ouvira amigos médicos, realizara interessantes estudos em torno da intervenção na suprarrenal. Quanto ao caso dela, Evelina, o cirurgião, estava otimista. Que lhes faltava agora, senão o êxito, com a bênção de Deus. Então aqui tudo que acontecia nesse momento pré-operatório, né, das palavras de motivação, dos resultados positivos, né, segundo as opiniões de outros médicos, a presença do esposo, a esperança dos pais, tudo ali então, vamos dizer, conspirava para que aquele procedimento fosse bem sucedido e ela pudesse então, né, recuperar
aquele tempo perdido durante esse período e ter ali uma vida renovada para novas conquistas e novas realizações. Regozijou-se a enferma ao registrar-lhe a expressão bênção de Deus. Algo de novo estaria surgindo naquele estimado ateu de 30 anos? Monologava no íntimo. Caio se lhe afigurava ali mais atencioso, diferente. Simples de coração, não percebia que ele disfarçava. Serpa emitia comunicações imaginárias. O médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiam além de uma operação exploratória com reduzidas esperanças de êxito. O próprio cardiologista, devidamente consultado, quase que desaconselhava o tentame e só não o fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. De que valeria obstar uma providência que talvez a salvasse? O marido conhecia as preocupações em pauta. Contudo, fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames, complementados de avisos francos sobre a gravidade da situação. O advogado pernoitou no próprio hospital, na condição de acompanhante da enferma, auxiliou a serviçal da noite na administração de tranquilizantes precursores da anestesia. Dispensou à doente carinhos e cuidados, qual se ela fosse uma criança e ele o pai zeloso. Bom dia, soldado. No dia imediato, porém, fim da cirurgia, foi convidado a entendimento com o médico operador e, pálido, colheu a sentença. Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha tão somente de alguns dias mais. Que ele, o marido, tomasse as medidas que julgasse convenientes, a fim de que não lhe faltasse o conforto possível. O médico resumiu todas as suas impressões numa só frase. Ela parece uma rosa totalmente carcomida por agentes malignos. Caio, embora o quisesse, nada mais ouviu das doutas observações expendidas sobre neoplasmas, cânceres, focos secundários, metástases e tumores que reincindiam depois da ablação. Sentia-se petrificado. Lágrimas compridas penaram-lhe a face. Concluído o testemunho de solidariedade e ternura humanas com que foi amparado pelo cirurgião amigo, correu para junto da companheira prostrada, e durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi-lhe o irmão e o pai, o tutor e o amigo. Satisfazendo-lhe os apelos, os sogros vieram consolar a filha nos dias últimos. Dona Brígida, a genitora, e o senhor Amâncio Terra, o padrasto, proprietários de sítio próspero no sul paulista, compareceram desolados, buscando, no entanto, selecionar palavras de otimismo e sustando o choro. Embalada na rede do devotamento familiar, Evelina, aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recolhendo mimos que, desde muito tempo, não recebia, concomitantemente com as crises periódicas de sufocação que a deixavam inerme. Apesar da posição melindrosa, acreditava nas opiniões lisonjeiras dos familiares e dos amigos. Aquilo passaria. Ninguém se forra às sequelas de uma operação qual a que sofrera, que ela confiasse, orasse com fé. Após 2 semanas de calmaria e repiquetes, surgiram 6 dias de contínuo bem-estar. Não obstante extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira, alimentava-se quase que normalmente, conversava tranquila, obtinha o conforto da religião
através da cortesia de um sacerdote abnegado, e, à noite, pedia ao padrasto alguns minutos de leitura alegre e amena. Ao entardecer do 5º dia de esperança, formulou uma solicitação inesperada. Não poderia Serpa levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado? Morumbi à noite? Indagou a mãezinha intrigada. Evelina justificou-se. Queria ver a cidade faiscante de luzes de longe. Os olhos tinham saudade do céu estrelado. Caio telefonou ao médico e o médico acedeu. Mais algum tempo, aflito por satisfazê-la, o marido arrancou o carro à garagem para, logo após, tomá-la de encontro ao peito, qual se carregasse leve menina. Acomodou-a ao lado dele, prescindiu da companhia dos sogros e partiram. A enferma seguia encantada. Reviu as ruas repletas e depois a paisagem do Morumbi e arredores, no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar entusiasmada, o esposo enterneceu-se. Como que a reencontrava na moldura de noiva querida, da noiva quem amara desvairadamente anos antes. Experimentou remorsos, recordando a infidelidade conjugal em que se mantinha. Quis suplicar-lhe perdão, confessar-se, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Freou o carro, contemplou-a. Evelina parecia sutilizar-se. Os olhos brilhavam aos toques do luar. Movia-se a cabeça como que inimbada de luz. Caio tomou-a nos braços robustos, com a ansiedade de quem se propunha apoderar-se de um tesouro e defendê-lo. Num transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou-a, até que lhe sentiu o rosto frio molhado de lágrimas ardentes. Evelina chorava de ventura. Ao sentir-se liberta daqueles braços que adorava, deitou a cabeça ligeiramente para fora e deteve-se na visão do firmamento que se lhe figurava agora um campo gigantesco, ostentando flores de fogo e prata. Buscou a destra do companheiro, apertou-a demoradamente e indagou. Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Ele desconversou, ligou o motor, exortou-a a trocar de assunto, proibiu-a em tom afetuoso de reportar-se ao que nomeou como sendo coisas tristes, e regressaram. Caminho afora, a enferma lembrou-se do entendimento fácil com Ernesto Fantini, o improvisado amigo do balneário. Inexplicavelmente para ela mesma, tinha saudades daquela presença que lhe fora suave e grata. Sentia sede de permuta espiritual. Aspirava a falar nos segredos da vida eterna e ouvir alguém, no mesmo tema e no mesmo diapasão. Naquele instante, porém, o esposo lhe destacava na imaginação por estranho violino que não se lhe adaptava agora às fibras do arco. As emoções sublimes lhe esmoreciam no peito, a míngua de crescimento e repercussão. Preferiu desse modo escutar o marido, abençoá-lo, aprová-lo. Aqui a gente vê então, nesse relato tão interessante, acho que valeria mais a pena a gente assistir a essa cena, como a gente vê nos filmes, e todos esses momentos, esses detalhes que André Luiz vai trazendo para nós, e a nossa imaginação vai construindo esse cenário, vai construindo essa cena, no momento em que ela faz o passeio, já numa condição bastante debilitada, todo cuidado, mas aí então, naquele momento em que ela olha para o céu, e ela vê as estrelas e tudo mais, e a mente dela então começa a se projetar para essa outra realidade, é que ela sente então a necessidade de conversar sobre isso. Mas aqui a gente percebe que para o marido a morte tem um significado, aquele significado tenebroso.
Para ela, a morte, a partir daquele momento em que ela conheceu aquele amigo, tem um outro significado. A morte passou a ser para ela esse momento de transição, esse momento de transformação. E é muito interessante porque quando nós falamos da doutrina espírita como sendo ali o consolador prometido, esse aspecto consolador vem exatamente de trazer para nós um novo entendimento sobre as realidades de tudo aquilo que nos envolve. Então a morte, por exemplo, é uma realidade. Então para muitos a morte tem aquele aspecto sombrio, né, do fim, da dor, da perda, né? Os próprios símbolos que as nossas sociedades planetárias, né, em cada região do planeta nós temos ali a morte sendo cultuada, né, de acordo com cada cultura. Mas para a grande maioria dessas culturas, né, dessas sociedades, a morte sempre tem esse símbolo de perda e de dor. Então nós vamos encontrar aqui dentro das religiões ocidentais, dentro das religiões orientais, né, de africanas e tudo mais, sempre tendo a morte, cada um ali com o seu ritual, cada um com sua prática, trazendo a ideia da dor e da perda. E a doutrina, ela, embora nós continuemos ainda tendo essa visão de uma separação, nós ainda lidamos com ela como se fosse uma perda. Mas a morte deixou de ser o fim. Mas ele passa a ser apenas ali uma fase, um momento de mudança, onde o espírito segue o seu curso, agora com novas possibilidades. Então a gente vê na diferença entre, né, nesse casal, em que um tem essa visão da morte como algo doloroso, e para ela, né, para o outro, como tendo ali uma visão que vai além, como foi na conversa, né? Por isso ela coloca aqui, né, que com o senhor Ernesto, ela tinha uma afinidade nesse assunto e poderia conversar com toda essa leveza, com toda a tranquilidade. Já com o marido, e André Luiz traz aqui uma ilustração bastante interessante, que ele lhe destacava na imaginação por estranho violino que não se lhe adaptava agora às fibras do arco. Então, ou seja, estavam ali completamente desafinados, não apenas com relação ao assunto, mas também com relação ao entendimento sobre esse assunto. E é muito interessante que nós, que somos hoje estudantes da doutrina espírita, é claro, né, que a ideia da morte é algo que nos assusta, é algo que nós procuramos evitar, porque afinal de contas nós temos ali, né, as nossas relações afetivas, né, a dor da perda, do sofrimento e tudo mais, mas essa dor, essa impressão que nós temos, ela se limita apenas ao momento, porque a continuação depois nós temos uma nova interpretação. Aquele que parte, por exemplo, nós sabemos que ele não ficou naquele momento, ele seguiu em frente, vivendo novas experiências, se desenvolvendo. E assim a gente passa a olhar o próprio mundo. Quando nós vemos, né, tragédias de tantas e tantas pessoas que vão desencarnando, especialmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, nós vemos ali, né, quantas e quantas pessoas, né, vão ali sendo sepultadas, cemitérios sendo mostrados, covas sendo cavadas, estatísticas ali, né, batendo o tempo todo nos meios de comunicação, e para nós vemos ali pessoas que retornam ao mundo espiritual. Cada uma na sua condição, cada uma ali sendo acolhido de acordo com o seu merecimento, e cada um ali como espírito imortal seguindo o seu curso. Então essa visão para nós é o resultado desse novo entendimento a respeito da nossa realidade, e da mesma forma também nos trazendo não apenas a consolação, mas também o fortalecimento para o enfrentamento das experiências que a vida vai trazendo para todos nós. E aqui, Dona Evelina Serpa, então, sentia exatamente agora esse novo ponto de vista, a partir da própria visão, da própria interpretação a respeito da vida, diante das experiências que ela estava vivendo. O soldado colocou, né, as estatísticas, na verdade, servem aos governos para estabelecer as diretrizes de política pública, mas ao mesmo tempo traz para nós também, né, a quantidade de pessoas, de famílias que estão passando por essas dores, por essas experiências. São números que mostram, né, quantos e quantos estão retornando, quantos e quantos estão deixando o mundo. E aí então cada um vai trazendo, né, para nós ali, né, uma reação diante dessas experiências.
As emoções sublimes lhe esmoreciam no peito, a míngua de crescimento e repercussão. Preferiu desse modo escutar o marido, abençoá-lo, aprová-lo. Mais um dia sereno e, em seguida, Evelina amanheceu em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo. Ante a mágoa profunda do esposo e dos pais, que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, cerrou os olhos do corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, sobrerondando a alvorada nova. Então aqui nesse momento nós vemos então, né, a desencarnação de Dona Evelina. Né, como eu falei para vocês, nós teremos ali então, né, naquele spoiler, né, a morte da personagem logo no começo do livro. Porque esse livro, né, E a Vida Continua, traz exatamente nesse título, e a vida continua depois da morte. E a vida continua depois da libertação do corpo físico. Nesse caso dela, então, aqui, começa então uma nova jornada para ela. Vamos para o capítulo número 5. Reencontro. Evelina despertou num quarto espaçoso, com 2 janelas deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo, pensou. Diligenciou recordar-se, assentando contas da própria situação. Como teria entrado na amnésia de que estava tornando agora à tona da consciência? Né, aqui é importante para nós lembrarmos, né, que como foi proposto por André Luiz, por Emmanuel, na verdade, lá no começo, na apresentação aqui do nosso livro, ele falava sobre exatamente aqui que o livro vai apresentar para nós a forma como cada indivíduo, no despertar no mundo espiritual, vai reagir. No caso dela aqui, bom dia, professor. No caso dela aqui, ela trazendo nas suas convicções como católica praticante, mas com ideias já semeadas, né, a respeito da vida no mundo espiritual, diferente daqueles dogmas, ela terá uma reação. Assim como até mesmo nós, né, cada um de nós aqui, né, estudantes da doutrina espírita, nós também temos aqui a nossa visão. O fato de nós estudarmos os mesmos livros, o fato de nós aqui conversarmos sobre os mesmos assuntos, não significa que nós tenhamos absolutamente a mesma visão sobre o mundo espiritual. Até porque essa visão ela acaba sendo construída a partir da soma de experiências que nós vamos aqui somando, né, vamos aqui acumulando no decorrer da nossa existência. Então nós olhamos para o mundo a partir do nosso ponto de vista, das nossas relações, né, das nossas ideias, das nossas lembranças. Então seria como se nós fizéssemos até uma experiência interessante, né, que é feita, por exemplo, uma experiência com artes. Se todos nós estivéssemos diante de uma determinada paisagem e cada um de nós ali tendo uma tela, né, e um conjunto de tintas, e fosse então proposto, né, cada um de nós vai desenhar aquela paisagem. A mesma paisagem, só que cada um de nós ali desenhando a partir da nossa perspectiva e utilizando inclusive até mesmo, né, as nossas habilidades. No final nós faríamos uma comparação. E a questão não é apenas ali fazer uma análise sobre a habilidade artística de cada um, mas o modo como cada um de nós interpreta aquela mesma pintura. Então nós vamos utilizar as mesmas cores, nós vamos utilizar as mesmas tonalidades, fazer ali os mesmos contornos, por exemplo, né, aquarela, fazendo ali então todo mundo no final, fazendo uma comparação, cada um vai ter uma sensibilidade, observando um detalhe, destacando um determinado elemento, vendo aquilo que mais chama atenção, né, uma flor, uma árvore, uma folha, uma montanha, seja lá o que for. Isso mostra para nós que mesmo diante da mesma imagem, a imagem não se repete. Porque cada um de nós vai dar ali o seu próprio toque pessoal. A mesma coisa acontece com relação, e ainda mais com relação a essa interpretação dos elementos abstratos que nos envolvem.
que é o caso, por exemplo, do mundo espiritual. Nós estamos lendo aqui, nesse caso, conforme a gente foi lendo aqui, né, o passeio da Dona Evelina, aqui por São Paulo, nas ruas de São Paulo à noite, lá no bairro do Morumbi, vendo a movimentação dos carros, vendo o brilho das estrelas e tudo mais, cada um de nós aqui foi criando uma imagem sobre esse passeio. Será que a imagem é a mesma? Será que a própria Dona Evelina, essa jovem de 26 anos, mais magra, mais adoecida, será que todos nós utilizaríamos, por exemplo, a mesma atriz para interpretar essa cena? Será que ela tem as mesmas características físicas? Então essa diferença na nossa interpretação sobre esse cenário que é trazido para nós tem também com relação ao mundo espiritual. Foi até uma tentativa interessante, né, do diretor do filme Nosso Lar, porque ele trouxe o Nosso Lar a partir do ponto de vista dele. Então ele pegou, por exemplo, ali, né, Ergurina Cunha, quando fez a psicografia, lá naquele livro Cidade do Além, quando trouxe ali um mapa, né, uma planta de Nosso Lar, a partir daquela imagem o diretor, então, criou aquele cenário do Nosso Lar, um cenário digitalizado, né, e também um cenário criado materialmente, para poder mostrar para nós o que seria Nosso Lar. Mas e se nós pegássemos mais outros 10 diretores para que cada um criasse um filme a partir daquele mesmo roteiro? Será que nós teríamos os mesmos atores? Será que nós teríamos o mesmo cenário para interpretar aquela cidade? Então isso mostra para nós essa grande diversidade do modo de interpretar que cada um tem. E aí nós vamos acrescentar os elementos afetivos, os elementos emocionais, os elementos da imaginação, das crenças, tudo isso fazendo com que o mundo espiritual tenha uma visão completamente diferente, embora todos nós sejamos espíritas e todos nós estudemos os mesmos textos. É essa diferença que vai fazer a diferença. O soldado colocou ali, né, as interpretações podem ser diferentes, né, a unicidade é encontrada somente na compreensão sobre algo, né? Então, no geral, nós vemos que o mundo espiritual tem essa mesma estrutura, digamos assim, mas cada um vai trazer os detalhes ali de acordo com sua própria visão. Nesse caso aqui, a gente lembra, né, que muito mais do que ver o mundo espiritual com essa surpresa toda, porque ela tinha muito pouco conhecimento sobre essa realidade. Então, tanto é assim que nós vamos perceber que quanto menos o espírito compreende sobre o mundo espiritual, mais ele confunde o mundo espiritual com a realidade material que ele vivenciou. Vamos aqui então avançar um pouquinho mais sobre aquilo que é trazido para nós desse despertar de Dona Evelina. Como teria entrado na amnésia de que estava tornando agora à tona da consciência? Né? Ou seja, né, como ela ficou tanto tempo inconsciente, sem se dar conta, né, de como aconteceu, do momento em que ela adormeceu naquela noite e agora acorda num lugar completamente diferente. O que aconteceu nesse espaço entre o momento em que ela adormece e o momento em que ela acorda, vendo ali algo completamente diferente, inclusive com relação às próprias sensações? Aquela dor, aquele mal-estar, de repente o espírito percebe, mas eu não estou sentindo mais nada. Hoje eu acordei diferente. Eis aí então, né, essa inconsciência que ela vivenciou. Desemperrou a custo os mecanismos da memória e passou a lembrar-se vagarosamente. A princípio, o indescritível pesadelo lhe conturbava o repouso começante. Sofrera, de certo, uma síncope inexplicável. Percebera-se movendo num mundo exótico de imagens que a faziam regredir na estrada das próprias reminiscências. Recapitulara, não sabia como, todas as fases de sua curta vida. Voltara no tempo. Reconstituíra todos os dias já vividos, a ponto de rever o pai chegando morto ao lar, quando contava somente 2 anos de idade.
nesse filme que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela, nos quadros mais íntimos do ser, ouvira de novo os gritos maternos e enxergava à frente os vizinhos espantados, sem compreender a tragédia que se lhe abatia sobre a casa. Depois registrara a impressão de tremendo choque. Algo como se lhe desabotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Logo após, o sono invencível. De nada mais se apercebera. Então a gente viu aqui nesse pequeno filme que ela teve, né, em a mente dela, começando então a ter lembranças do passado, de repente tendo ali aquela percepção sobre o seu desprendimento, que foi bem interessante, olha só de novo, nesse filme que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela, nos quadros mais íntimos do ser, ouvira de novo os gritos maternos e enxergava à frente os vizinhos espantados, sem compreender a tragédia que se lhe abatia sobre a casa. Depois registrara a impressão de tremendo choque. Que choque seria esse? A gente viu no livro Voltei, em que o irmão Jacó comenta, né, o momento de transição em que houve desprendimento, né, o impacto daquele desligamento. E depois ela coloca bem interessante, algo como se lhe desabotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. No caso, nós temos aqui uma diferença entre a desencarnação de Evelina e a desencarnação de Frederico Figner. Porque ele, a gente viu ali que talvez era um espírito que tinha sido preparado para registrar cada detalhe do processo de desencarnação. Então ele manteve aquela lucidez certamente ali trabalhado, né, e auxiliado para que ele mantivesse essa clareza de raciocínio para poder registrar cada um daqueles momentos em que ele foi descrevendo para nós, né, o perispírito se desprendendo do corpo físico, né, a concentração de energia ali na região da cabeça, até o momento em que houve o desligamento, quando ele começa então a ter ali aquela visão de quem estava próximo, a visão se adaptando àquela realidade, a sensação de cansaço, de confusão, de desgaste. Então ele viu tudo isso. No caso dela, né, o próprio Sansão também, né, lá no livro Céu e Inferno, né, faz esse relato, e ele comenta exatamente isso, né, o grau de lucidez que ele teve, né, durante o seu próprio velório, quando ele se comunica com Kardec. Né? Então a gente vê o auxílio dos espíritos para que ele mantivesse aquele equilíbrio para registrar esses momentos. No caso dela aqui, é bem interessante a gente perceber que no meio daquelas memórias que vão surgindo sobre a sua vida, como foi colocado aqui, né, com os 2 anos de idade, ela viu ali o pai chegando morto ao lar, que ela tinha essa lembrança, ao mesmo tempo em que ela se lembrava de coisas da sua vida passada, a longo prazo ou a curto prazo e tudo mais, ao mesmo tempo ela tinha aquela percepção de que a mãe gritava, os vizinhos espantados, daquele momento à noite, e ao mesmo tempo ela começava então a perceber que ela também se vira flutuar sobre o próprio corpo. Então é meio assim, né, a gente pode interpretar isso como sendo quase que um pesadelo. Você não sabe exatamente o que é realidade, o que é fantasia, mas ao mesmo tempo vem aquele medo, aquele susto. Por isso que Kardec, então, quando os espíritos relatam sobre aquele período de perturbação, é literalmente isso, o espírito fica perturbado, ele fica confuso. E para ela, essa confusão aconteceu naquele momento, e agora então ela começa a despertar e ela fica, mas que imagens são essas? Que lembranças são essas que estão surgindo, que eu não me lembro de ter vivido tudo isso. Então demora, né, para que o espírito então se refaça,
no plano espiritual dessas imagens que foram organizando, digamos assim, as imagens. Porque depois que vem aquele pacote de coisas, começa então a separar que isso diz respeito a quando eu tinha determinada idade, isso diz respeito a determinado momento, esse é um outro evento que diz respeito à minha desencarnação, e assim o espírito vai organizando, né, aquelas peças embaralhadas daquela caixa de quebra-cabeças que ele então juntou. Porque é mais ou menos isso, né? O quebra-cabeça vai se montando depois que o espírito então vai se equilibrando aos poucos, né? Então a gente pode lembrar o próprio André Luiz, né, quando ele relata para nós apenas que ele acorda no plano espiritual, naquela região umbralina, passando por todas aquelas dificuldades, é claro que ele foi ali bastante sucinto no seu relato. Porque a gente poderia ter um livro, por exemplo, apenas sobre o momento do despertamento dele. Quando ele acorda, então, naquele local, e aí, então, a gente já percebe que essa própria Evelina já teve um retorno ao plano espiritual diferente do próprio André Luiz. Porque aqui ela acorda num quarto, bem acolhida, nesse estado de tranquilidade, embora de perturbação, mas o ambiente onde ela se encontra é um ambiente tranquilo, enquanto que André Luiz acorda num lugar lamacento, sombrio, com gritos e gemidos e acusações de ter sido um suicida. Olha só a diferença que nós vamos encontrar então aqui, apesar dela não acreditar no plano espiritual, não com tanta convicção, né? Pelo fato dela ter outra crença, não é uma questão de acreditar ou não acreditar, é uma questão de merecimento. E nesse caso, pelo modo como ela vivia, ela teve o merecimento de ser acolhida no plano espiritual de acordo com aquilo que ela viveu na sua vida pessoal. Bom, aqui nós temos então, mais uma pergunta aqui só para a gente poder finalizar. Quantas horas gastara no torpor imprevisto? Olha só então aqui nesse torpor. Que torpor seria esse? Aquele momento de confusão. Estaria regressando a si, vencido o colapso por efeito de algum tratamento de exceção? Por que não via ali, junto do leito, algum familiar que lhe propiciasse as necessárias explicações? Tentou sentar-se e o conseguiu, sem a menor dificuldade. Inspecionou o ambiente, concluindo que o pouso se lhe tocara. Inferiu das primeiras observações que, tombada em desmaio, fora reconduzida ao hospital e ocupava agora larga dependência que o verde claro tornava repousante. Em mesa próxima, viu rosas que lhe chamavam a atenção para o perfume. Cortinas tênues bailavam, de manso, aos ritmos do vento que penetrava as venezianas diferentes, talhadas em substância semelhante ao cristal revestido de essência esmeraldina. Em tudo simplicidade e previsão, conforto e beleza. Evelina bocejou, distendeu os braços e não se surpreendeu com qualquer dor. Recuperara-se, enfim, refletiu alegre. Conhecia a presença da saúde e a testemunhava em si mesma. Nenhum sofrimento, nenhum estorvo. Se algo experimentava de menos agradável, era precisamente um sinal de robustez orgânica. Sentia fome. Onde o marido? Onde os pais? Desejava gritar de felicidade, comunicando-lhes que sarara. Aspirava a dizer-lhes que os sacrifícios efetuados por ela não haviam sido inúteis. No íntimo agradecia a Deus a dádiva do próprio restabelecimento e ansiava estender a jubilosa gratidão aos seres queridos. Não mais lograva suptar o coração embriagado de regozijo, e por isso buscou a campainha rente a ela. Apertou o botão de chamada e uma senhora de semblante doce e atraente apareceu, saudando-a com palavras de irradiante carinho. Bom, então a gente para por aqui, né? Agora que ela então teve esse primeiro contato, ela aperta a campainha,
chega uma pessoa trazendo ali uma doce saudação, e aí então, no nosso próximo encontro, a gente continua para vermos aqui esse primeiro contato, vamos dizer assim, que ela teve de fato com o plano espiritual e com essa realidade espiritual, e virão então ali os primeiros esclarecimentos sobre essa nova fase da sua existência.